Eu queria convidar você a abrir um texto comigo que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo de número 1, Mateus fala assim: esse é o registro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. E ele fala assim: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Tá bom, só até aqui nós vamos parar. Gente, você pode achar engraçado, falar assim, gente, o que o pastor Vinícius vai arrumar lendo o texto da genealogia? Mas, gente, esse evangelho ele é muito especial, porque Mateus, você pode, de repente, ler um pouco da história dele lá no Evangelho de Marcos. Ele era um cobrador de impostos e a Bíblia vai dizer para nós que certo dia ele estava ali sentado na coletoria de impostos, Jesus estava passando por ali, se aproximou dele e disse: olha, Mateus, larga tudo, vem e me segue. E aí a Bíblia diz que a partir desse momento Mateus então largou tudo para seguir Jesus e se tornar um dos seus discípulos. E após a morte do Senhor e a sua ressurreição, Mateus então decidiu escrever esse evangelho pela inspiração do Espírito para comunicar com os seus conterrâneos, os judeus, que Jesus Cristo ele era o Filho de Deus, ele era o Messias prometido à casa de Israel. É por essa razão, gente, que Mateus ele vai começar esse evangelho através da genealogia de Abraão e de Davi. São as principais figuras na história do povo de Israel. Abraão, porque Abraão foi o homem escolhido por Deus para dar origem à nação de Israel. Você deve lembrar disso, está lá em Gênesis capítulo 12. E Davi, gente, porque Davi é o rei que prefigura ou é o tipo do rei messiânico, o rei que viria para estabelecer paz e justiça sobre todas as nações. Trocando por palavras, o que Mateus está fazendo aqui é contar para nós o plano de Deus, o projeto de Deus para redimir o homem, para salvar a humanidade, para salvar a história. E Deus está escrevendo um plano de salvação, gente, porque a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que um dia Deus criou o homem de uma forma perfeita, sua imagem e semelhança, estabeleceu todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, mas por causa de um ato de desobediência do homem, o texto bíblico então vai dizer para nós que o pecado entrou no mundo, com o pecado entrou a morte, e Deus então, a partir desse momento, ele faz uma promessa em Gênesis 3,15, e a promessa de Deus é a seguinte: é que através do descendente que ele há de levantar por meio da mulher, ele vai salvar a humanidade, ou ele vai tirar a humanidade desse lugar de caos, desse lugar de sofrimento, desse lugar de morte por causa do pecado. É isso que Mateus está fazendo aqui. Ele está contando para nós o projeto de Deus para salvar os homens. E sabe o que é interessante, gente? É que Mateus está dizendo que para Deus executar esse projeto de salvação, ele está usando pessoas. Gente, Deus não está usando anjos, Deus não está usando querubins, Deus não está usando serafins, Deus está usando pessoas. E sabe o que é interessante? Deus está usando pessoas como eu e você, pessoas falhas, pessoas cheias de defeito, pessoas imperfeitas, mas que decidiram entregar a vida delas nas mãos de Deus, para que Deus então pudesse cumprir o seu plano e o seu propósito através da vida dessas pessoas. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Você pode ser um instrumento de graça, um instrumento de vida para outras pessoas. Talvez você olhe para você e você diga assim: eu, pastor, de maneira nenhuma. Talvez você esteja me assistindo, de repente, num leito de hospital, ou num presídio, ou talvez você esteja passando por um problema familiar, ou até mesmo um problema moral por causa do pecado da sua vida, e você diz assim: eu não posso. Não, você pode, porque Deus, ele não está atrás de gente perfeita. Pelo contrário, Deus está escolhendo pessoas imperfeitas para aperfeiçoar essas pessoas, a fim de que elas sejam usadas por Deus como um instrumento poderoso nas suas mãos. Por isso que Mateus está usando aqui a história de pessoas como a vida desse homem chamado Abraão. Se você ler um pouquinho da vida de Abraão, que começa lá em Gênesis no capítulo 12, você vai perceber que Abraão fazia parte, quando Deus o chamou, de um povo idólatra. Abraão fazia parte de uma família idólatra. Abraão mesmo, ele era um homem idólatra. Abraão era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de mérito em si mesmo para que Deus pudesse o escolher para fazer parte de um projeto tão grandioso. Mas Deus escolheu esse homem idólatra para escrever a sua história através da vida dele. Se Deus escolheu esse homem idólatra, se Deus escolheu um homem como Abraão, que aparentemente, aos nossos olhos, seria alguém completamente imperfeito, por que Deus não pode usar você
Por que Deus não pode me usar? Certamente, quando a gente pensa assim, no homem que Deus quer usar, a gente não fica pensando numa pessoa idólatra, a gente não fica pensando numa pessoa que de repente frequenta um credo religioso diferente daquele que nós esperamos. Não, a gente não pensa essas coisas. A gente logo traça o perfil, né? Não, o homem de Deus é aquele homem sério, aquele homem que não tem nenhum defeito, caráter ilibado. E é verdade que com o passar do tempo o Senhor Jesus vai trabalhando na nossa vida a fim de aperfeiçoar o nosso caráter para que a gente seja mais parecido com Ele. Mas quando Deus escolheu Abraão, Ele estava dessa forma. E é isso que Jesus Cristo diz para mim e para você. Em Mateus, no capítulo 11, Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Tomem sobre mim, tomem sobre vocês o meu jugo, que é leve, o meu fardo, que é suave, e aprendam de mim, que sou manso, humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Então, querido, Deus pode, Ele pode fazer através de mim, Ele pode fazer através de você. Acredite nisso. Deus está escrevendo um plano maravilhoso, um plano de salvação. Deus está usando pessoas, né? No caso da genealogia de Mateus aqui, Deus estava usando pessoas que deram origem à vinda do Messias, à sua primeira vinda. Mas Deus agora vai usar pessoas que estarão sendo usadas por Ele para trazer o Messias, pessoas que serão usadas para trazer o Senhor Jesus, né, de volta, né, das nuvens com poder e grande glória. E você pode ser esse instrumento poderoso, maravilhoso nas mãos de Deus. Lembre-se disso, Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Deus capacita os chamados, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Você pode ser esse instrumento poderoso de graça, de favor e de vida, por meio do qual Deus, Ele quer cumprir o seu projeto de salvação aqui nessa terra. Amém? Eu espero que essa palavra tenha trago vida, tenha trago edificação ao seu coração